Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Esporte Total, com o pessoal da Band, o Nivaldo Licilo trazendo todas as informações e comentando, sim, esse clássico de logo mais. Na sequência, a gente vai trazer um corte do Sport Center e o pessoal da ESPN confirmando, sim, o retorno de Vitor Roque. Provavelmente para o segundo tempo, mas ele volta nesse derby. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer a provável escalação do nosso Verdão. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos começar falando do clássico aqui de São Paulo. Vai ter Palmeiras, o líder do campeonato, enfrentando o Corinthians na casa do rival. Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Cavaram uma bela polêmica no último derby, é ou não é? Se Andréas Pereira atrasou a vida de Memphis, não sei. Mas que isso ainda dá o que falar, não tenha dúvida. Junto do escorregão holandês no suposto buraco, veio a vitória alviverde no clássico, com um gol de um artilheiro que não perdoa, Flaco Lopes. Quando não golpeia a meta adversária, vira garçom o argentino. 6 assistências no ano, a mais recente na Colômbia, na estreia palmeirense na Libertadores. Sousa sabe que boa companhia é tudo. No, yo siempre digo que cuando juego con Flaquito siempre estoy atento ahí porque Flaco siempre la gana ahí por arriba, entonces yo estaba esperando eso y justo me quedó ahí para marcar el gol. O outro lado vivia o inferno de uma sequência cruel. 9 jogos sem vencer no tempo normal não é normal. Trocou Dorival por Fernando Diniz e suas convicções. E na aposta de estreia, um menino brilhou, Kaique. E o time encantou, ao menos o recém-chegado professor. Professor visionário e confiante. Minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Agora é derby, amigo. As diferenças, os momentos, tudo isso fica de lado. E os detalhes, as peças podem fazer a diferença. Jogadores diferentes podem fazer a diferença. Um clássico desse tamanho pode ser decidido nos detalhes. 18h30, Arena Corinthians em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As apostas, os dois têm 25 anos de idade. O argentino Flaco Lopes, até agora com a camisa do Palmeiras, fez 22 jogos e marcou 9 gols em 2026. Nesta temporada, Yuri Alberto, pelo Corinthians, 14 partidas e 5 gols. E agora? Razões para neles acreditar. Flaco Lopes foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, 25 gols. Esse ano já tem 9, artilheiro do time de novo, 3 no Campeonato Brasileiro. O mais recente na Série A foi na vitória contra o Mirassol, na 6ª rodada. Na última partida da equipe no Brasileiro, deu uma assistência nos 3 pontos conquistados contra o Bahia, 2-1. Do outro lado, o atacante que, quando esteve machucado, fez falta para o time, que acumulou sequência ruim sem vitórias na temporada. Mas ele fez gol em título conquistado este ano, na Supercopa do Brasil em Brasília contra o Flamengo, naqueles 2-0. Na estreia na Libertadores, na estreia de Diniz, ele também marcou contra o Platense na Argentina. Venceu até o dente do siso naquele dia. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória, um grande gol para poder ajudar aí. Ajudar a equipe é a especialidade deles. Façam suas apostas. Os artilheiros estão ligados. Matéria bem escrita, hein, Decilo? É bem editado, eu gostei da arte na passagem que a nossa querida Gabi fez. Ficou legal, né? A passagem é quando o repórter aparece falando lá algumas coisinhas, mas a arte que ela colocou com os números, as fotos, foi muito... Do Flaco revolucionou. Flaco mudou, hein?
O Flaco mudou, já a torcida foi muito queria. questionado. A torcida queria matar no começo. E Mas agora aí o tá aí. Abel conseguiu transformar, o cara chegou até a seleção argentina, imagina. É sensacional. Muito, muito bom. E o Yuri também bastante importante. O Corinthians ainda não venceu o clássico estadual. Foi com outro treinador, que agora é a primeira chance do Fernando Diniz. São 3 empates e 1 derrota. Perdeu, a gente mostrou no começo da matéria, aquele buraco que o Andréas fez lá no pênalti. Ainda dá muito o que falar. Eram 9 jogos sem vencer no tempo normal. Veio essa vitória fora de casa, na estreia do Fernando Diniz. Agora, tem desfalque dos dois lados, né? Exato. O André Ramalho está suspenso no Corinthians, o Memphis segue de fora, o Guinegão também de fora, o Caio César ainda de fora. No Palmeiras, pelo menos na área técnica lá, é que o assistente é igual, né? São todos siri na lata. O Abel pegou 8 jogos, cumpriu 2, são 6, entrou com efeito suspensivo, que só vai ser julgado no meio da semana que vem, então não vai ter o Abel, não vai ter também, e isso é muito importante, o John Arias, que é um jogador que se encaixou, é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, o John Arias vai estar de fora. Então é um desfalque bastante importante, além, claro, de Piquerez e Jefté. Mais uma vez, o menino Arthur vai ficar ali na ala esquerda e sobrou para ele, tem que aproveitar quando aparece a oportunidade. E num clássico, os dois, né? A pressão também. Pois é, e os dois acima dele se machucam e agora é a hora dele. Tem que mostrar serviço aí e tem dado conta do recado. Agora é interessante que a gente abriu o programa de hoje justamente com uma matéria falando sobre queda de técnicos aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente vê o Abel, que é um técnico mais que consolidado, com tantos títulos já na bagagem, né? Aqui pelo Palmeiras, não estará em campo mais uma vez. Tem que mudar esse lado dele urgentemente, senão perde demais o time. E o Corinthians, por outro lado, também com um técnico muito enérgico. Inclusive, ele falou que vai dar uma segurada, é isso? Falou, na apresentação, ele falou que ele algumas vezes tem o excesso, mas é aquela coisa, o cara é competitivo, é difícil você se segurar. O próprio Abel, ele, no começo, quando ele tomava muito cartão, logo que ele chegou, ele já tomava cartão, ele falou, tô fazendo uma aposta com a minha mulher. Cada cartão que eu tomar é um carro que eu vendo. Eu acho que ele já tá andando de Uber. Acabaram os carros da garagem, não sei. O Abel, ele precisa mudar realmente, urgentemente, porque imagina, agora são 6 jogos pela frente que o Palmeiras muita coisa. perde a presença dele. E a gente sabe que a presença do técnico ali do lado realmente é diferente, né? Não tenha dúvida que ele vai fazer Favorito, falta. Corinthians? Jogando em casa? Jogar em casa, sim, mas o Corinthians tem o pior ataque do campeonato com 8 gols. O Palmeiras tem o melhor ataque, é o time que mais venceu até agora e o que menos perdeu. Tá na primeira posição por algum motivo. Olha só, Abel Ferreira gosta de enfrentar o Palmeiras contra o Corinthians desde a estreia do treinador português. 22 jogos, 9 vitórias, 8 empates, só 5 derrotas, um aproveitamento de 53%. 29 gols marcados, 19 sofridos, não perde a 2 clássicos. O último em Itaquera deu Palmeiras. É uma pena, né? O Abel fora por conta das ações dele mesmo. Não se controla, né? A quantidade de cartões que ele toma é uma grandeza e merecidos, né? Ou pelo menos grande parte deles, ele mesmo admite que ele perde a linha. Agora, teremos Fernando Diniz de um lado, seria legal ter o Abel do outro, né? Enfim, é um grande jogo à vista. Eu até comentei com algumas pessoas, Elton, que o Palmeiras poderia até poupar alguns jogadores, porque eu imagino o seguinte, se perde do Corinthians, fala, tava com o time reserva. Se ganha, fala, ganhamos com reservas. Faz sentido o Abel poupar jogadores nesse derby? Eu até fiquei com essa expectativa, né? Imagino, a gente logicamente vai saber da escalação apenas minutos antes da bola rolar no domingo, que o Palmeiras entrou em campo contra o Bahia, que é um adversário que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova com a equipe completa. E aí viajou para Barranquilha, né? Viajou para Colômbia, jogou em Cartagena, mas viajou para Colômbia para enfrentar o Júnior e jogou com a equipe completa também, repetiu a equipe inclusive, né? Então a expectativa era saber como o Abel trataria essa semana de 3 jogos importantes, porque um confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileiro, um jogo de estreia de Libertadores e um derby, você precisa logicamente olhar com um olhar diferente. Então eu imagino o Palmeiras mais cansado, porque foram 2 jogos intensos, viagens longas, e isso
pesa bastante quando você vai escalar a equipe. O Palmeiras tem um elenco hoje até um pouco mais equilibrado, com alguns jogadores saindo do departamento médico. É claro que tem a questão do Vitor Roque, do próprio Paulinho, né? Viajaram com a equipe e não foram relacionados para os últimos 2 jogos. Vamos ver como estão aí, obviamente, para a sequência desse mês, né, difícil de abril, de muitas partidas, mas é um Palmeiras que, mesmo assim, tem um elenco equilibrado para colocar uma equipe equilibrada, né, usando aí a mesma expressão, para enfrentar essa equipe do Corinthians, Edu. Se a gente for olhar que o Abel Ferreira não perdeu os 2 últimos jogos, mas no ano passado só venceu um, né? Venceu um do Campeonato Brasileiro. No início do Campeonato Brasileiro, inclusive, venceu o Corinthians por 2-0. Um ano em que eles se enfrentaram 7 vezes, né? E que o Corinthians foi, inclusive, campeão paulista e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. É lógico que, olhando para o que tem nesse momento, né, as 2 equipes, o Corinthians vem com essa motivação por conta de ter estreado bem na Libertadores, ter feito um segundo tempo consistente fora de casa, enfrentado uma atmosfera diferente, né, apesar de um estreante na Conmebol Libertadores, mas a estreia do Fernando Diniz trouxe algo que talvez seja aplicado nesse fim de semana de uma maneira até mais intensa por ser um clássico. Um time com muita coragem para jogar com a bola nos pés, que é o que o Corinthians precisa para enfrentar esse Palmeiras, né? Que é uma equipe que gosta também da posse, mas é um time de transições rápidas e de uma bola parada muito forte. Eu acho que a distância diminuiu de favoritismo. Acho que o Palmeiras, claro, líder do campeonato, também estreou na Libertadores bem. É uma equipe que vem de uma maneira bem equilibrada nesse trecho da temporada. Vejo o Palmeiras como favorito, mas joga fora de casa, joga contra um Corinthians motivado, joga contra uma equipe que sabe usar muito bem o seu fator, o fator mando de campo, Edu, apesar de ter perdido, como você lembrou bem, no Campeonato Paulista por 1-0 com o gol do Flaco Lopes. Jogo interessante pra gente acompanhar nesse fim de domingo, né? Já quase segunda-feira. É isso, o Palmeiras foi mais longe, né, nesse meio de semana sul-americano, foi a Colômbia, empatou com o Júnior Barranquilla, só que jogou na quarta, né? O Corinthians, como você sabe, fã de esporte, venceu o Platense na quinta-feira, então tem um dia a menos de descanso o Corinthians, mas viajou menos também, menos milhas. Bom, o Vitor Roque poderá jogar, o Arias não. Vamos dar uma olhada em números do colombiano, uma peça tão importante, já, né, recém-chegado, mas uma peça tão importante para o Abel Ferreira. Porque 12 jogos, 3 gols, 1 assistência, 3 chances claras criadas, o primeiro no ranking palmeirense, 15 finalizações, é o segundo que mais finaliza, e 16 dribles completados, é o segundo que mais dribla. E garantiu, isso é muito importante, né? Garantiu 3 das 10 vitórias do time com gol ou assistência. E o histórico do Fernando Diniz? A gente tem uma outra tela também, o histórico do Fernando Diniz jogando contra o Corinthians. Olha lá. A última foi com aquela camisa que ele estava ali comemorando do Vasco. Não, esse é no Brasileirão, tá? Não é contra o Corinthians, no Brasileirão. 83 jogos pelo Fluminense, aproveitamento foi de 51,4%. 11 jogos no Cruzeiro, foi muito ruim a passagem do Diniz pelo Cruzeiro, 30%. 33 jogos pelo Vasco, seu último trabalho, 39,4%. Mas o pé direito, como você disse, Elton, foi muito bom, né? O primeiro passo foi com o pé direito. Então, o que fica também é isso, é essa vontade de entregar ainda mais o torcedor corintiano. Eu vi alguns na rua hoje, mais do que o normal, comemorando, estreamos bem na Libertadores, e isso tem o seu impacto para um derby logo na sequência, né? Primeiro, o Corinthians precisava tirar esse peso de 9 jogos sem vencer das costas, e conseguiu fazer isso talvez no melhor cenário possível. O melhor cenário é um clássico num jogo de Campeonato Brasileiro, mas não poderia esperar uma 10ª partida sem vencer. Então, quanto mais rápido você conseguir sair dessa situação, melhor. E o cenário foi importante, um jogo fora de casa, uma estreia na Libertadores, gol de um cara que o Diniz apostou como titular, que foi o Kaique, né, acabou fazendo o primeiro gol. Jogadores importantes foram cruciais para a vitória, como o Hugo Souza, o Garro, o Yuri Alberto. Então é um time que chega mais motivado para esse derby. E aí, claro que tem uma outra questão, porque enfrenta o adversário mais difícil, joga em casa,
a pressão continua, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vem bem, está próximo da zona de rebaixamento. Um tropeço pode fazer a situação ficar bem complicada, pensando no Brasileirão, já nesse início de competição, né? O Corinthians está na 16ª posição. Então a pressão continua. Mas ao mesmo tempo, você tem uma equipe que conseguiu sair desse buraco, conseguiu sair de uma situação até psicologicamente complicada, né? Porque vencer na Libertadores te dá uma motivação para a sequência do calendário, e o próximo jogo acaba sendo um derby. É um confronto de olhar também com muito cuidado para sabermos como o Diniz vai conduzir, né, esse momento do Corinthians. Se vai mudar a escalação, se vai manter o Kaique, se vai preservar os 11 que começaram na Argentina, se vai mudar a forma de jogar para enfrentar o Palmeiras. No jogo fora de casa contra o Platense teve menos a bola, né, jogou até um pouquinho mais recuado, tentando jogar nos contra-ataques. Vamos ver se em casa vai jogar dessa forma. Jogo a jogo que a gente começa a observar como o Fernando Diniz vai conduzir esse Corinthians. O fato é, ele vai fazer o time jogar com coragem, como ele gosta. E ele tirou um peso, que foi um peso importantíssimo das costas, de 9 jogos sem vencer. Estrear vencendo, para ele também foi muito importante. Você tocou no Kaique aí, eu tô curioso, sabe, se ele vai sair jogando ou não. Contra o líder, né, que vai bem lá na frente. Claro que o torcedor palmeirense se perguntar, fala, não vai poupar jogador contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians tem que jogar com força máxima. É derby, é clássico, o torcedor sempre quer mais. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse derby, e como prometido lá no início do vídeo, a gente traz aqui a provável escalação do nosso Palmeiras. Lembrando, gosto sempre de ressaltar, provável escalação, tá, rapaziada? Porque a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então fica muito em cima para a gente trazer um conteúdo legal para você. Então essa escalação foi feita sim pelo pessoal da Band, com todos os setoristas aí, Nevaldo e Silo, acompanhando o Palmeiras nesses últimos dias. Acredita que o Palmeiras vai ser escalado assim pelo Abel. Então, ali atrás, nada de diferente, né, cara? Apenas confirmando a titularidade do Giai, que tá jogando muito. E para quem acompanha o canal, eu sempre falei, cara, o Giai é muito melhor do que o Kelvin. Kelvin, sinceramente, para mim, não tinha nem que vestir a camisa do Verdão. E o Arthur é a única opção que tem, tá? Mas para mim também é bem melhor do que o GFT. Eu já cansei de falar, mas infelizmente, cara, 2 laterais que não eram para vestir a camisa do nosso Verdão, tá? O Kelvin e o GFT. Pelo amor de Deus, cara, são 2 laterais fraquíssimos. Fraquíssimos. Contratações erradas do ano passado que ainda precisam ser corrigidas. É verdade que lateral são funções assim muito difíceis no mercado, tudo bem, mas não dá para eles, cara. Nenhum dos dois consegue vestir e representar bem a camisa do nosso Verdão. E aí, cara, a gente tem aí o meio de campo com uma mudança, né? Com o Maurício mais centralizado aqui, com apenas o Flaco Lopes de atacante, né? Mais centralizado, com o Sousa pela esquerda e o Alan ali pela direita. Eu, sinceramente, cara, colocaria talvez o Evangelista. Eu faria uma doideira. E pode ser que aconteça, tá? Porque o Abel não vai estar em campo. Então ele pode sim fazer mudanças ali, ou até deixar para o segundo tempo, não sei. Acho que o Tigrinho entra no segundo tempo, tá? Isso aí, com certeza, o Tigrinho volta hoje e volta no segundo tempo. Não vai sair como titular, até por o tempo que está sem jogar. Mas eu mudaria ali no meio, colocaria o Evangelista, colocaria o Marlon e o Evangelista no meio, igual tem jogado o Andréas e Marlon e Evangelista. Eu ia colocar o Andréas ali na direita, como ele começou jogando no Verdão, e ele estava jogando demais, ele está jogando muito bem no meio. Mas eu colocaria o Andréas ali na direita, tá? E aí eu ia jogar o Alan para a esquerda. Por quê? O Alan, cara, tá vivendo um momento que não tá mostrando muito futebol,
E uma das coisas que eu acho que está ajudando isso, atrapalhando ele, é ele tá sendo muito marcado. Ficou manjado muito o futebol dele. Então, acredito que se o Abel mudar ele de lado, pode surpreender demais o Fernando Diniz e o time lá do Corinthians. Então, eu faria essa mudança. Eu tiraria o Alan dali da direita e colocaria para a esquerda. Porque eu vou ser sincero, cara. Tanto o Felipe Anderson quanto o Sousa são jogadores que têm jogado bem. Só que parece que os dois são jogadores de segundo tempo, né, cara? Sinceramente, parece que o Sousa e o Felipe Anderson rendem entrando no segundo tempo. Aí o time adversário já mais cansado, então acho que facilita o futebol deles. Então, assim, eu faria uma doideira ali, cara. Mas essa aqui é a aposta da mídia, tá? Do pessoal da Band. Então, assim, é uma grande possibilidade. O Abel não costuma mexer tanto no time, tá? Mas eu trocaria principalmente o Alan, cara. Inverter ele de lado. O Arias jogou muito pela direita no Fluminense. Tá jogando muito pela esquerda. Então, eu acho que o Alan podia cair para a esquerda, até para surpreender o Fernando Diniz e a marcação ali. Porque ele tem muito mais aquele 1 contra 1. E, cara, o Flaco não tem jeito. Só que o Flaco sozinho, não sei, cara. Eu colocaria naquela formação que o Palmeiras está acostumado a jogar. 2 no meio, com o Marlon e o Evangelista. E 4 na frente. O Andréas ali pela direita. Flaco Lopes. Não vai ter jeito, seria o Sousa, né? E o Alan lá na esquerda. O que você acha? Eu acho que era uma possibilidade, cara. Para mim, o principal é mudar o Alan dali, tirar um pouco do foco dele ali na direita e cair para a esquerda. Porque a marcação começou a manjar o jogo dele ali. Porque ele tem aquele 1 contra 1, então normalmente agora já tem uma marcação dobrada para cima dele. Então o futebol dele não tem aparecido. Quero saber a sua opinião. O que você acha dessa provável escalação aí, da ideia que eu dei para vocês? Porque eu acho que seria uma boa possibilidade. Então compartilha com a gente aí a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda e deixa o seu palpite. Deixa o seu palpite para esse confronto de logo mais contra os Gambás. Se Deus quiser, o Palmeiras hoje vai calar o galinheiro mais uma vez. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o canal, porque quando você hypa, quando você deixa o seu like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, então o YouTube entrega muito mais o nosso vídeo para toda nossa nação alviverde. Então, rapaziada, até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo numa grande vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.